Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais uma semana aqui que nós nos encontramos para estudar a Bíblia, aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar nossa série de estudos sobre o livro ou a Carta de Romanos. Então eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Não se engane, esse encontro não é só mera distração. Você, quando para meditar, para ouvir a voz de Deus, para fazer o que vamos fazer, nós estamos nos consagrando e separando o tempo para o Senhor. Então, se volte para o seu espírito aí, pare tudo que você estiver fazendo nesse momento, se consagre ao Senhor, se volte para Ele. Pai, nessa hora nós te agradecemos, te damos graças pela oportunidade, ó Pai, e pelo privilégio de desfrutarmos e aprendermos mais da Tua Palavra. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome e a Tua Palavra nos garante que quando dois ou mais se reúnem em Teu nome, o Senhor se faz presente. Mesmo à distância, nós sabemos que o Senhor está presente aqui conosco, o Senhor está aqui na nossa casa, onde nós estivermos, o Senhor está conosco. Por isso te pedimos, Paizinho, fala conosco. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser ministrados pelo Senhor, queremos exaltar o Teu nome agora no nosso lar, na nossa casa, onde estivermos, que o nome de Jesus seja exaltado. Nós te adoramos, Senhor, bendizemos o Teu nome e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos adorar o Senhor e prepare o seu coração para receber da palavra de Deus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para receber a porção que o Senhor preparou para nós. Que você possa abrir o seu coração, que você possa se render. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres, somos livres, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor seja exaltado nesse mesmo espírito de adoração.
eu quero te convidar aí a consagrar ao Senhor seu dízimo, a sua oferta. Você que tem transferido para nós, você que tem transferido para a conta da igreja o seu dízimo, a sua oferta, vamos colocar aqui agora a conta da igreja. Você pode devolver ao Senhor o que é dele. Você também pode entregar a sua semente, a sua oferta, essa semente que você dá, coloca em terra fértil para que possa multiplicar. A sua semente ela nunca volta na mesma proporção, na mesma quantidade que você plantou, mas ela vem multiplicada pelo Senhor. Eu profetizo que a sua semente seja multiplicada 100 vezes por 1, aquilo que você tem semeado com generosidade, com gratidão no coração, em nome de Jesus. Obrigado, né? Em nome de Jesus eu agradeço por todos que têm contribuído com essa obra. Graças ao seu dízimo, a sua oferta, essa igreja mantém as portas abertas e que você possa ser muito abençoado pelo Senhor, que as janelas dos céus se abram sobre a sua casa, sobre as suas finanças, e você seja muito abençoado no nome de Jesus. Nós vamos meditar, vamos continuar estudando a carta de Romanos. Então você que está nos ouvindo aí e quer enviar para alguém para que seja edificado, para que essa pessoa aprenda da palavra de Deus também, você pode enviar esse link para os seus amigos, para os seus vizinhos. Quero te convidar, porque você vai ser muito abençoado. E se você ama essas pessoas, elas também vão ser abençoadas pelo seu convite. Nós vamos estudar agora o versículo 8 de 1 Coríntios, do versículo 8, hoje nós vamos estudar até o versículo 17. Então, abra o seu coração aí, a medida da sua expectativa pela palavra vai ser a medida do derramar de Deus. Por isso, se acomode aí no seu lugar, vamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Te pedimos espírito de sabedoria e revelação dessa palavra, revelação do pleno conhecimento do Senhor, ó Pai. Que os nossos olhos se abram, que o nosso coração nessa noite seja uma terra fértil para a semente da tua palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder estudar essas palavras. E, Pai, que não seja apenas um conhecimento intelectual, mas que caia como revelação no nosso espírito. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. O apóstolo Paulo, irmãos, ele começa a falar aqui, a partir do versículo 8, dizendo o seguinte. Vamos ler até o versículo 16, 17. Primeiramente, eu dou graças a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus a quem eu sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós. Versículo 10. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dos dons espirituais que sejais confirmados. Isso é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Verso 13. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Versículo 14. Pois eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Versículo 16. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro ao judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós vemos que, nesse início aqui, nessa introdução, o apóstolo Paulo, ele fala algo importante, ou algo que eu achei interessante, porque ele diz o seguinte: porque eu muito desejo ir ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isso é, para que a vossa companhia reciprocamente
nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então, você sabe que o apóstolo Paulo não foi ele que plantou essa igreja, mas ele, como um apóstolo, como um homem de Deus, ele instrui aqueles irmãos através das cartas, né? E é o desejo dele visitar essa igreja. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala isso, a intenção dele é falar, olha, o objetivo não é só que eu fale, que eu compartilhe, mas com certeza nós temos como nos edificar. E isso, gente, nos ensina que nós não fomos chamados, você não foi chamado para ser um vampiro espiritual, para só sugar, para só receber, né? Para sentar na cadeira e todo domingo receber e nunca compartilhar nada. Por isso entendemos a importância das células, porque na célula você também compartilha, você não só recebe, mas ali você pode testemunhar o que Deus fez. Às vezes naquele dia você foi ministrado por um louvor e você chega na célula e compartilha desse louvor ou algum versículo, algo que Deus fez, você consegue edificar a fé dos outros irmãos. O evangelho não é isso. Não é só você receber, o evangelho é nós compartilharmos da vida de Deus, da vida de Cristo que há em nós. Então o apóstolo Paulo ele mostra para nós essa importância de nós compartilharmos, de edificarmos a fé um do outro. Então nós não devemos ser apenas esses consumidores, mas devemos também compartilhar da nossa fé, né, para que todos possamos ser edificados. E aí ele continua no versículo 14. Primeiro ponto que eu destaco, que eu quero reforçar, ou quero frisar desse estudo, é o versículo 14, onde ele diz: pois eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Primeiro destaque do apóstolo Paulo aqui, que a gente está falando, é que ele se considerava um devedor. Por que ele se considerava um devedor? Porque ele sentia a necessidade de pregar esse evangelho. Ele tinha sido tão abençoado, ele tinha sido tão edificado, que ele não podia guardar isso só para ele. Nós também somos devedores. Quando que você se torna um devedor? Preste atenção. Se eu entrego algo para você, eu entrego um envelope para você entregar para o seu vizinho. A partir do momento que eu te entreguei esse envelope, você está devendo para mim esse serviço, entregar para o seu vizinho. Só que você não está devendo só para mim, você também está devendo para o seu vizinho entregar esse envelope. Então nós recebemos algo muito precioso, nós recebemos algo de muito valor. E é por isso que nós somos devedores dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Você é devedor de quem trabalha com você. Por quê? Você tem algo tão maravilhoso que você precisa compartilhar com essas pessoas. É essa a dívida que o apóstolo Paulo entendia que ele tinha, porque ele foi tão abençoado, tão agraciado por Deus, que ele não podia reter isso para ele. Isso, irmãos, isso é tão sério, isso é tão verdade nas nossas vidas quando nós somos apaixonados pelo Senhor, porque é como você assistir um filme que você gostou muito. Lembra aí algum filme que você gostou muito? Quando você assiste esse filme ou uma série que você gosta muito, o que você faz quando você encontra com seus amigos? Cara, você viu aquele filme, aquela série, é muito bom, você precisa assistir. Porque aquilo foi tão edificante ou tão prazeroso, né, esse entretenimento, que você quer compartilhar. Da mesma forma deve ser com o evangelho. Nós fomos tão enriquecidos, tão abençoados, e essa atitude nós devemos compartilhar. Recebemos algo tão precioso da parte de Deus que nós precisamos compartilhar com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com quem trabalha conosco, porque isso foi muito, né, isso é algo muito precioso que nós temos. E não é algo para gerar peso na sua vida. Preste atenção. Não é uma condenação, né, que você fica se martirizando. Não, mas é um senso que nós desenvolvemos de obrigação. Ou um senso de algo que foi tão bom para mim que eu não posso guardar isso só comigo. Né? Uma coisa é você fazer porque alguém te mandou. Uma coisa é você fazer porque o pastor pediu, o pastor, né, te deu essa missão. Outra coisa é você fazer porque o próprio Deus, ele colocou esse encargo dentro de você, né? Se um pastor, um líder colocou essa obrigação sobre você, vai virar um peso, né? Mas quando Deus coloca isso no nosso coração, não precisa ninguém pedir, né? É prazeroso para nós compartilhar, falar desse amor. Então, o segundo ponto que eu quero destacar é esse: o encargo, a paixão por anunciar o evangelho.
O que o apóstolo Paulo está mostrando para nós é que ele estava pronto para anunciar isso. Ele não era perfeito, mas ele estava com o coração disposto, um sentido de urgência de anunciar, né? Algo queimava no coração dele para anunciar esse evangelho. Preste atenção, se esse evangelho não toca você, não tocará os outros através de você. Se esse evangelho ele não convenceu você, se você não acredita no evangelho de Cristo, você não vai conseguir convencer ninguém. Ninguém vai ser convencido através de você. Quando você fala, se não tiver verdade, se não tiver amor, as pessoas que ouvirem, vai soar algo raso, algo que não é verdadeiro. Se esse evangelho não queima no seu coração, também não vai queimar no coração de ninguém através de você. Para que esse fogo queime no seu coração, nós precisamos dessa atitude que o apóstolo Paulo ele vai falar no versículo 15. Por isso, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. O que você precisa para, assim como o apóstolo Paulo, você estar pronto para anunciar o evangelho? Você precisa desse encargo, dessa paixão pelo Senhor, sabe? Precisa ser algo que te impactou tanto, como um filme, como uma série, como eu disse. Sabe, foi tão gostoso, foi tão prazeroso para você, que você quer falar para os seus amigos, para os seus vizinhos, para quem trabalha contigo. O evangelho precisa marcar primeiro você. Talvez você esteja ouvindo falando, pastor, mas eu não tenho nenhuma experiência. Então está na hora de você ter mais intimidade com o Senhor e pedir para Ele, falar, Senhor, eu quero ter experiências com esse evangelho. Eu quero ter experiências com Cristo. Eu quero que o Senhor marque a minha vida. Eu quero ter esse encargo por essa obra, por esse evangelho. Porque aí sim, você vai compartilhar de algo que marcou a sua vida. Né? Você vai, assim como o apóstolo Paulo, entender essa urgência, essa necessidade de compartilhar. O terceiro ponto é que o evangelho, ele é poder de Deus. Talvez você ainda não teve essa experiência com o poder de Deus. Talvez o evangelho você só tenha conhecido, né, de ler, de ouvir falar. Mas existe um poder de Deus disponível para nós. E versículo 16, o apóstolo Paulo fala disso. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Não tenha medo de anunciar esse evangelho. Irmãos, o evangelho é a mensagem mais poderosa que existe. Sabe, mais poderoso do que você contar uma novidade, uma notícia, né, um furo de reportagem, uma notícia que ninguém sabe. O evangelho é a mensagem mais poderosa e preciosa que nós temos, porque ela é loucura para o homem natural. A mensagem da religião, qualquer homem entende, qualquer criança entende. Qual é a mensagem da religião? Faça o bem, que você será recompensado. Mas faça o mal e você vai ser punido. Essa é a mensagem da religião. Não precisa de revelação para entender isso. O ímpio, o homem natural, ele entende isso. Mas a graça de Deus, o favor de Deus para nós, precisa-se de revelação para entender isso. Porque a religião ela vai dizer, olha, onde abundou o pecado, abunda também o castigo. Aquele que comete muito pecado merece muito castigo. Mas o que a graça vai dizer? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça, irmãos, ela não é lógica, não é uma matemática, 1 mais 1 igual a 2. Para entendermos a graça, nós precisamos de revelação do Senhor. Por quê? Porque aonde tem mais graça, tem menos pecado. Porque agora o pecado ele já não tem mais domínio sobre você. Está compreendendo? Você consegue entender isso? Não é onde tem muita graça, tem muito pecado, não. Os religiosos eles vão até dizer isso. Essa questão de falar de graça, se você ensinar que tem graça disponível, a pessoa vai pecar mais ainda. Não, pelo contrário, quando recebemos da graça de Deus, isso se torna uma revelação. Aí sim que nós nos livramos do pecado, somos livres do pecado pela graça do Senhor. Quando você crê no Evangelho, você se coloca debaixo do poder do Evangelho. E a gente pensa que o poder de Deus é só, né, o dunamis, são só os dons,
Ah, pastor, oração é poder de Deus. Claro, oração é poder de Deus. Mas a Bíblia está ensinando para nós que esse evangelho, ele também é poder de Deus. O evangelho, irmãos, eles não são bons conselhos. O evangelho não são frases de autoajuda. O evangelho não são boas ideias. O evangelho é uma pessoa, é Cristo. Todas as vezes que eu prego o que Cristo fez por mim, ou que eu prego o que Cristo fez por nós, eu experimento o poder de Deus na minha vida. E aí nós entramos no quarto ponto, que é o versículo 17, que o justo, ele vive pela fé. Preste atenção, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não é um faz de conta, onde você fala assim, Jesus ele finge que eu não tenho pecado. Deus agora ele finge que eu estou justo, que eu não tenho mais nenhum pecado sobre mim. É um faz de conta. Não, não é isso. Não é um faz de conta, onde Deus ele finge que não está vendo o nosso erro. O que é a justiça de Deus sobre nós? E aí eu quero te explicar fazendo uma ilustração. Você precisa ou você pode esperar que um juiz ele seja misericordioso? O juiz, ele tem a obrigação de ser misericordioso? Ele é obrigado a ser misericordioso? Não. O juiz, ele é obrigado a ser justo. E o que é a justiça? É ele cobrar o preço da dívida. Então, se está escrito lá na Constituição que determinado crime, o preço desse crime são 10 anos de prisão, por exemplo. Então, se você comete esse crime, você deve pagar 10 anos da sua vida, você vai ficar preso para pagar por esse crime. O juiz ele é obrigado a ser justo. Agora, se esse crime já foi pago, o juiz não pode cobrar de você 2 vezes a mesma dívida. Isso, irmãos, nos dá a garantia de que o preço dos nossos pecados já foi pago por Cristo na cruz. Por isso, agora você é declarado justo. Você pode esperar do juiz a justiça, porque qual é a justiça? O crime foi cometido, o pecado foi cometido, mas Jesus pagou o preço. Então não pode ser cobrado o mesmo preço 2 vezes. Mas o diabo, o que ele faz? Ele enche a nossa cabeça, a nossa mente de condenação. E quando ele faz isso, ele consegue comprometer, abalar a sua fé. Por isso que o evangelho ele liberta as pessoas, porque ele te livra do sentimento de culpa. Os livros de autoajuda, eles são os livros mais vendidos hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas se sentem culpadas. As pessoas elas vivem com um sentimento de culpa, um sentimento de vergonha, um sentimento de inferioridade, um sentimento onde elas não conseguem suprir as necessidades. Elas não conseguem alcançar os objetivos. Elas pensam o seguinte, eu ainda não me tornei um bom marido suficiente. Eu não me tornei um bom pai suficiente. Eu não sou um bom pastor suficiente. E com essas condenações, o que acontece com a fé da pessoa que pensa isso? Ela nunca se acha pronta para anunciar o evangelho. A lei, preste atenção, a lei ela consegue condenar o melhor de nós. Por quê? Porque nunca é suficiente. Por melhor que sejamos, nunca seremos perfeitos. Mas a graça, ela consegue justificar até o pior de nós. Por quê? Porque o que nos justifica é Cristo. Você pode dizer um glória a Deus aí na sua casa? E eu quero encerrar fazendo uma ilustração. Colocando aqui para você uma ilustração de um casamento. Imagina que o nosso relacionamento com Deus é um casamento. Só que o apóstolo Paulo ele vai fazer essa ilustração do casamento em Romanos 7, onde ele diz que nós, quando estamos casados com o cônjuge, nós não podemos nos separar ou não devemos nos separar, a não ser que um dos cônjuges ele morra. Como a gente faz os votos no casamento, né? Até que a morte vos separe. Então nós nos casamos com um marido chamado Sr. Lei. Imagina que você se casou com esse marido chamado Sr. Lei.
E ele é muito exigente. Esse senhor lei, ele quer que a comida seja feita da maneira dele, do jeito dele. Ele quer que a casa esteja limpa e organizada do jeito dele. E você quer agradar esse marido. Só que você nunca faz o suficiente. Por quê? Porque o padrão dele é a perfeição. E você sente que sempre está em falta com seu marido, sempre está faltando alguma coisa. Irmãos, esse casamento ele vai ser um casamento pesado, sim ou não? E com o tempo você vai querer ficar livre desse casamento. Só que só pode se separar do casamento quando uma das partes morrer. Mas a lei ela não morre. A lei ela é eterna. Por que ela é eterna? Porque a lei ela é o padrão de Deus. Então quem morre? Quem morre é você. Quando Cristo morreu, a Bíblia diz que nós morremos juntamente com Ele. E quando Cristo ressuscita, também ressuscitamos juntamente com Ele. Então você agora está livre para se casar de novo. E esse novo casamento, esse novo marido, agora você se casa com o Senhor Graça. Com o Senhor Cristo. Esse novo casamento, ele é agora com o Senhor Cristo, ou com o Senhor Graça. Só que esse marido, o Senhor Graça, ele é tão exigente ou mais do que o Senhor Lei. O padrão desse Senhor Graça é superior, porque o Senhor Lei dizia, olha, você não pode matar o seu irmão. Mas o Senhor Graça diz, se você se irar contra o seu irmão, você já matou ele. O Senhor Lei dizia, olha, você não pode adulterar, mas o Senhor Graça diz, se você olhar para uma mulher de forma impura, você já adulterou com ela. O Senhor Lei dizia, olha, você precisa dar 10%. O Senhor Graça, ele diz, você é escravo. Você foi comprado, agora você é um escravo. E já que como escravo, você tem que dar tudo, 100%. Porque nada é seu, você é de um Senhor. Ele continua querendo a casa limpa, ele continua querendo a comida do jeito dele, que as coisas fiquem do jeito dele, arrumado do jeito dele. Mas sabe qual é a diferença? É que agora o Senhor Graça, ele faz no seu lugar. A mensagem da religião é você tentando fazer para agradar a Deus. A mensagem do Evangelho de Deus é o quê? É Deus fazendo tudo para o homem que não merece nada. Na religião nós nos esforçamos para receber a bênção de Deus. Mas no Evangelho é a bênção de Deus que corre atrás de nós. É a bênção de Deus que nos alcança. Quando você crê nesse Evangelho, você é declarado justo. Pastor, mas isso é bom demais para ser verdade. Esse Evangelho é muito barato. O barato ainda custa alguma coisa. Esse Evangelho, ele é de graça. Custou um preço muito alto, mas Cristo pagou esse preço. Nós somos devedores do bairro do Ingá, da cidade de Niterói. Nós somos devedores dessa nação. Por quê? Porque nós fomos tão abençoados que essa mensagem, ela precisa ser proclamada. Mas como que nós proclamamos isso? Com oração, com paixão, com encargo. Olha que interessante aqui, no início, o apóstolo Paulo ele vai dizer, versículo 9, porque Deus, a quem eu sirvo, em meu espírito. Percebe que o espírito aí, se você ler na sua Bíblia, ele está com E minúsculo. O que significa? Que é o nosso espírito. Não está falando do Espírito Santo, está falando do nosso espírito. Então nós servimos a Deus em espírito. Como você não consegue servir a Deus em espírito sem se consagrar a Ele, sem orar, sem buscar a presença dEle. Então é assim que nós fazemos. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então que você possa crer nesse Evangelho, porque ele é poder de Deus. Que você desfrute do poder disponível nesse Evangelho. Desfrute da graça, do favor que já está disponível para nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito
somos livres, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres, somos livres.